Aspettativa, già desde o começo, não? Que nós iniciamos, como o senhor falou, há um ano já, mais de um ano, é que isto seja um sucesso e que o Ariel esteja cada vez mais no lugar que ele merece. É uma homenagem a um doutor, um médico humanista, que se dedicou à medicina, especialmente para ela, para salvar vida e cuidar do ser humano. Eu espero que Deus o tenha nos seus braços e que de aqui para frente ele seja, não falo reconhecido por aquilo que fez, porque ele fez porque ele gostava, mas ele merece. Nada mais que isso. Que Deus o tenha nos seus braços. Ficou uma obra primorosa, que conseguiu captar mesmo todos os aspectos do Dr. Ariel. O Ariel Scafuri, ele foi um expoente, um médico vanguardista aqui na nossa realidade da medicina cearense. Trouxe muita experiência de São Paulo e eu acho que hoje será um momento especial de grande privilégio de podermos homenagear o Dr. Ariel de uma forma em que vai ficar para a história das nossas vidas. Eu acho que é importante a gente deixar isso claro, porque ele foi um cara que nos deixou, mas que deixou marcado em todos nós que estamos aqui uma sementinha de luz, de paz e de humanidade, que era isso que ele pregava a todos os momentos. Muita ansiedade, né, para ver a exibição desse documentário, que foi muito bem construído, uma ideia fantástica que o Bruno teve para reunir essa história do Ariel, e não cabe num documentário, né, mas a gente vai ter uma síntese aqui da expectativa de vida que o Ariel teve e o que é que ele proporcionou para todos nós. Então, o que a gente espera realmente é que os amigos revejam o nosso querido amigo Ariel e se emocionem ainda mais relembrando os momentos que nós tivemos junto com essa pessoa maravilhosa. É com grande satisfação que damos as boas-vindas aos presentes. Todos vocês estão aqui hoje porque, de alguma forma, fizeram parte da vida do Dr. Ariel Scafuri. Familiares, amigos, alunos, colegas de profissão, pacientes e admiradores. Hoje é um dia especial, pois marca o lançamento oficial do documentário Ariel Scafuri, o médico humanista. O filme retrata um pouco da vida e carreira do Dr. Ariel por meio dos depoimentos de alguns que tiveram o privilégio de conviver com ele. Professor, amigo e renomado médico urologista, teve sua trajetória marcada pela excelência na prática médica e no cuidado soberano com seus pacientes. Infelizmente, o Dr. Ariel Scafuri nos deixou durante a pandemia de Covid-19, mas seu legado certamente continuará em nossa memória e também por meio desse projeto inspirador, que tem como principal objetivo homenagear aquele que foi indiscutível vetor e inspiração da carreira de outros grandes médicos. A Universidade de Fortaleza foi escolhida como palco para este momento especial, e são também por ter feito parte da vida do Dr. Ariel. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Não vou citar o nome para não ser injusto com quem eu não citar. Organizar este documento não foi fácil, porém conseguimos. Muito obrigado aos organizadores. Tentarei ser bem objetivo, pois é um momento de muita emoção e a partir do falecimento do meu filho, Ariel Scafuri, no dia 2 de 4 de 2021, só Deus para ter-me feito ficar de pé em condições de chegar até hoje. Esse momento tem o objetivo de eternizar o nome do meu filho. Obrigado à minha equipe de trabalho por todos esses anos convivendo diariamente na clínica Ariel Scafuri e tentando fazer o melhor, pois o meu filho, como médico e professor, desempenhou muito bem seu papel. Não sou eu que digo isso, são pacientes que me abordam, me procuram até hoje para fazer relatos da prática profissional do Dr. Ariel. Deus, muito obrigado por feito eu conseguir ficar de pé.
Obrigado, Deus, pelo meu neto de 8 anos, David, Gustavo. A existência dele me deu força e coragem para eu continuar vivendo. Muito obrigado, Joaquim. Convido agora a assistente social do HGF, senhora Luciana Lima, representando todos que fazem parte da instituição e que conviveram com o doutor Ariel. Aqui eu estou representando a equipe, a qual faz parte a esposa do senhor Marino Scafuri, a Thelmária Marques Scafuri. Represento aqui os convidados da nossa equipe de trabalho do HGF e agradecemos imensamente o convite. Poder assistir esse documentário, né, nos faz relembrar momentos muito marcantes da vida do Dr. Ariel. A história dele nós até já conhecemos, né, há anos. Com certeza esse momento será de muita emoção. Mas a história do seu Marinho e o que ele vem galgando esse tempo todo, a gente passou a conhecer a partir da entrada dele na vida da Thelmária, né, que é minha colega de trabalho e amiga pessoal. E hoje eu estou aqui para parabenizá-lo, né, e dizer que ele tem sido muito forte e corajoso e ressaltar a resiliência que ele vem tendo durante todo esse tempo. Eu espero que Deus conceda a ele muitos anos de vida, com muita saúde e lucidez, para que ele possa conquistar e realizar os sonhos que ele ainda tem muitos, inclusive dentro do coração. Por fim, eu quero deixar aqui uma frase da Ana Cláudia Quintela Arantes, que esteve conosco recentemente, né, que fala muito sobre o cuidado, o cuidar e também o luto. E nos deixa a experiência de dizer que mesmo que a tristeza seja inevitável, o luto ele pode ser um poderoso recurso de transformação. E eu finalizo a minha fala dizendo que esse recurso de transformação começou lá no início da história do Dr. Ariel e vai continuar, né, porque nós temos ainda muitas páginas a escrever. Tá certo, Marinho? Muito obrigada, Luciana, que bela homenagem merecida. Convido agora ao palco para também proferir sua mensagem o amigo pessoal e sócio do Dr. Ariel, Dr. Bruno Ferreira, que vai nos contar como surgiu a ideia do documentário. Dr. Bruno, por favor. Tudo que a gente vai apresentar aqui nesse documentário faz parte de uma grande história que foi construída aí por muitos anos de dedicação, tá? Eu queria primeiro fazer aqui alguns agradecimentos, tá bom? Agradecer primeiro aqui a estrutura que a Unifor nos proporcionou, tá? É realmente um auditório muito bonito, estou conhecendo hoje, mas tem uma estrutura espetacular, né? Hoje a gente estava esperando aqui um representante da Unifor, acabaram que não foi possível, mas estamos aqui agradecendo a toda essa estrutura oferecida para a gente, tá? Temos aqui algumas autoridades que foram citadas pela Sabrina, muito bem, agradecendo também a presença de todos, tá bom? Meus familiares, meus amigos, meus pais que estão aqui, fico muito feliz de estar compartilhando toda essa história com a minha família, em especial as pessoas que estão aqui, são pessoas que foram selecionadas mesmo de um ciclo de amizade, não só meu, do seu Marino, familiares e amigos do professor Ariel, tá bom? Meus padrinhos que estão aqui também estou muito feliz, vieram de longe, vieram de Belém do Pará, e por sinal a minha terra, eu não sou cearense, eu sou paraense, eu nasci em Belém, estou muito feliz que eles estão aqui presentes, tá? Agradecer também a duas grandes figuras que me proporcionaram poder realizar esse grande documentário juntamente com o seu Marino, que são o Aurélio Menezes, que está aqui, grande cineasta, e o João Luiz, nosso repórter cinematográfico, pessoas especiais, tá? Agradecer também aqui a minha esposa amada, Amélia, ela está aqui presente, está aqui comigo me apoiando em todos os momentos importantes da nossa vida, tá? E agradecer ao seu Marino Scafuri, nosso patriarca lá da clínica, né, que está sempre comigo, me aconselhando, e que é um exemplo de força, superação e perseverança, tá?
Agradecendo também aqui a todos da nossa equipe da clínica Ariel Scafuri, todo mundo que faz a clínica, o pessoal da recepção, o pessoal da gestão, o pessoal do faturamento, do financeiro, tá? Os colegas médicos que fazem parte também da história da clínica, tá? Que atendem lá, fazem a nossa labuta diária, tá bom? Então, assim, se eu tiver esquecido alguém, por favor, se sinta abraçado nesse momento. E eu fico muito feliz de estar aqui entre amigos e familiares, tá? Agradeço a todos que tiraram um pouco do tempo para nos acolher aqui nessa manhã. E eu preparei um pequeno texto, né, para expressar aqui, com grande entusiasmo, o fato de estar aqui com todos vocês. Então, vamos lá. Quem foi o Dr. Ariel? O professor Ariel Scafuri era realmente um ser humano fora da curva. Conheci o Dr. Ariel na Faculdade de Medicina da UFC Fortaleza desculpa, tá? Em 2007, como professor de anatomia humana. Naquela época, um médico já renomado, com muitos títulos e com um currículo invejável. Rapidamente, ficou conhecido na faculdade pelo seu carisma e por sua maneira de ensinar. Desde muito cedo, sempre incentivou seus alunos a lhe acompanharem em suas cirurgias, no período da madrugada. Isso mesmo, Ariel era o cirurgião das madrugadas. Ele gostava de brincar. Quem me acompanhar nas minhas cirurgias nunca vai perder aula. E era verdade. Nesse mesmo ano, comecei a acompanhar os procedimentos na madruga. Não era fácil acompanhar o mestre. Começava todo dia às 2 da manhã. Ia até o sol raiar. Quando, então, ele ia para a faculdade ou para o consultório. E eu ficava me perguntando, como isso é possível? Como ele consegue isso? E era sagrado. Todo dia essa rotina. Foram muitos anos, né, meu amigo? Né, seu Marino? Muitos anos levando a vida dessa forma. Até hoje me pergunto se o Dr. Ariel cansava. Bom, eu acho que sim. Ele descansou. Mas não quero falar de coisas tristes nesse momento. Hoje é um dia de alegria. Hoje é um dia de homenagear esse grande ser humano, do qual tive o privilégio de conviver por quase 15 anos. Por que homenagear esse cara? Porque ele merece. Desde que o nosso amigo partiu, ele vem recebendo inúmeras homenagens ao redor do Brasil e do mundo. O falecimento do Dr. Ariel teve repercussão internacional e gerou grande impacto na comunidade local e nacional. Inclusive, nesse mês de novembro de 2024, ele completaria 55 anos. O filme documentário Ariel Scafuri, o médico humanista, nasceu dessa iniciativa de homenagear esse grande mestre. Levei a ideia ao seu Marino e, após sua anuência, desenvolvemos esse grande projeto através da produção dos brilhantes Aurélio Menezes e João Luiz. Estou extremamente lisonjeado de poder contar com a presença de todos vocês aqui. E tenho certeza que todos ficarão emocionados com o que irão assistir hoje. Realmente uma obra-prima, ainda mais devido à espetacular história desse grande médico que nos deixou de forma muito precoce. Quero finalizar esse breve discurso com um trecho de uma música de um grande poeta que também nos deixou muito jovem e de uma forma trágica, Renato Russo. E ela diz assim: é tão estranho, os bons morrem jovens. Assim parece ser quando me lembro de você, que acabou indo embora cedo demais. Muito obrigado.
Ouviremos agora o jornalista e produtor cinematográfico que dirigiu o documentário em homenagem ao Dr. Ariel Scafuri. Convidou ao palco Aurélio Menezes. Bom dia a todos, obrigado pela presença. E devo dizer o seguinte, eu não conheci o Dr. Ariel em vida, mas à medida que fui me apropriando da sua história, da sua trajetória profissional, fui entendendo a importância deste médico para a comunidade de Fortaleza e para a comunidade acadêmica de modo geral, já que ele foi também um grande professor. E também entendi, à medida que fui ouvindo os depoimentos, entendi a importância da dona Mercedes na vida do Ariel. Mãe e filho, o tempo todo juntos. A mãe que dedicou a vida inteira ao filho Ariel. E a pedido do senhor Marino, eu que gosto um pouco de poesia, gosto de literatura de cordel, fiz aqui algumas estrofes homenageando mãe e filho, tá? Já que a homenagem total será ao doutor Ariel Scafuri, por ocasião da exibição do documentário. Mas aí eu escrevi aqui da seguinte forma: mãe e filho entrelaçados, já em outra dimensão, Mercedes e Ariel deleitam-se na mansão à direita do Salvador, de Jesus que os amou e ensinou-os o perdão. Vivendo o insondável e o sobrenatural, dois anjos no eterno trono, longe de tudo que é mal, sob a proteção do manto, à luz do Espírito Santo e ao fogo celestial. Mercedes, por emoção, a vida ao filho dedicou, e desde os primeiros dias encheu de luz e amor, dias, noites, meses, anos, sem medos, sem desenganos, do Ariel sempre cuidou. Fora jamais trabalhou, mas em casa uma guerreira. O dia, a semana inteira, para ver o filho querido ser amado e protegido por uma mãe verdadeira. Jamais deixou à deriva o menino abençoado, cuidados de mãos certeiras, carinhos compartilhados e o desejo de cuidar, de beijar e abraçar o filho único e amado. Eram como unha e carne, sem a menor reparação. Respiravam o mesmo ar, sorviam a mesma atenção, serenavam paz e calma, transpiravam ternura e alma, e o amor se abria em palmas nas raias do coração. E assim foi por toda a vida. Mercedes e Ariel, um imenso e profundo amor, nos versos deste cordel. Mãe e filho se completavam, flor e mel se misturavam, interagiam, se amavam, hoje se amam no céu. Que o Senhor Deus os proteja. Do paraíso é o juiz, mãe e filho na eternidade, do modo que a vida quis. Vendo o campo verdejante, em refrigério constante, Mercedes mais radiante e o Ariel tão mais feliz. Essa é a nossa homenagem poética. Obrigado. Obrigada, Aurélio, parabéns pelos versos. Teremos agora mais uma mensagem antes de iniciarmos a exibição do filme. Convido o amigo pessoal do Dr. Ariel e ex-diretor-geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará, coronel da Polícia Militar do Ceará, senhor Juarez Júnior. Eu havia preparado aqui um pequeno texto para falar sobre o Ariel, mas deixei lá no carro, propositadamente. Eu acho que não... Assim, quando eu falo do Ariel, eu consigo tirar de dentro de mim uma espontaneidade que não cabe numa folha de papel, não dá para falar. Então, eu estava lembrando aqui, já ouvi nas falas aqui do Bruno, nas falas da assistente social, do seu Marino, e eu fiquei lembrando o seguinte: a gente que tem uma vinculação mais próxima com o médico que a gente confia, a gente tem uma ilusão que é terrível quando ela se quebra, é de que eles são imortais. A gente imagina que o médico da gente, assim como os pais da gente, deviam viver para sempre, né? E quando você se depara com a situação em que ele não está mais, fica
fica bem desestabilizado. A minha relação com o Ariel era uma relação que transcendia, inclusive, a própria ciência. Porque eu tinha uma crença tão grande na fala dele, no que ele recomendava, que se eu tivesse com algum problema e ligasse para o Ariel e dissesse, eu estou com um problema aqui. Ele era meu urologista, mas ele era um urologista que cuidava do cabelo ao pé. Então, tudo era com ele, tudo. Então, se eu ligasse para ele e dissesse, Ariel, eu estou com uma dor aqui no ouvido, e ele dissesse assim, ele nunca disse isso, mas se ele dissesse, Juarez, pegue um pedaço de papel, arranque só um pedacinho do papel, bote dentro de um copo d'água, conte até 5, tire o papel e tome água que você vai ficar bom. Eu tenho certeza que eu ficava. Tenho certeza que eu ficava, porque essa era a força que ele tinha. Então, o Ariel é um cara que ele chegou em 98 na minha vida, e de 98, nem a morte dele separou mais. Né? Nem a morte separou. É um irmão, eu sou de uma família de 3 irmãos, mas na minha cabeça nós éramos 4, e um se foi. Então, eu estou fazendo um esforço imenso, porque cada vez que eu lembro do Ariel, em casa, qualquer coisa, passando com a minha esposa e tudo, eu não consigo me controlar. Aqui eu estou forçando a barra para segurar, para a gente assistir o documentário e verificar o quão grande foi esse ser humano, né? Quanta lição ele nos passou, quanto foi bom conviver com ele, quanto foi bom aproveitar cada momento da presença dele como médico, como amigo, um urologista que mandava mensagem para o paciente, que pelo menos ele fazia comigo, com um coraçãozinho vermelho, e fofo, você está bem? Aí eu fazia questão de mostrar para meus amigos, ó, meu urologista me chama de fofo. Aí eu, oi príncipe, estou bem, estou ótimo, e você, meu amor? Era assim. Entendeu? Então, meu irmão. Obrigado. E chegou a hora. Assistam agora ao documentário Ariel Scafuri, o médico humanista, e acompanhem sua jornada inspiradora de dedicação, conquistas e legado inesquecível. A história do Dr. Ariel Gustavo Scafuri é relevante e merece uma narrativa confiável. Ariel não era só um médico humanista, foi também um cirurgião das madrugadas, o orador fluente, o palestrante, o pesquisador em tempo integral, o esportista múltiplo, o apaixonado pela música. Ariel, o teólogo. Ariel, o filho único e amado. Recortes da existência de um homem que não aceitava fronteiras nem limites para fazer o bem. No consultório, na sala de cirurgia ou em quaisquer outros procedimentos médicos, Ariel foi sempre meticuloso e esbanjava generosidade quando atendia os seus pacientes. Na convivência com os idosos, Ariel cumpria à risca o juramento de Hipócrates, um ato solene efetivado pelos médicos ao final de sua formação acadêmica. Ele era movido pela vontade de servir ao próximo, de garantir a autonomia e a dignidade do paciente e para guardar um máximo de respeito à vida humana. Ao reverenciar essas premissas, Ariel protagonizou inúmeros gestos de compaixão que se tornaram parte do seu cotidiano. Em 2002, Ariel submeteu-se a um concurso público para a Universidade Federal do Ceará e tornou-se professor de anatomia do curso de medicina. O senhor Marino acompanhou a obstinação do filho para ascender profissionalmente. Ele falou, pai, eu quero ser titular da cátedra de anatomia. E foi lá e ele prestou depoimento, a coisa, e ele foi titular da cátedra de anatomia. Ávido por novos conhecimentos e atento à missão de ensinar os futuros médicos, Ariel formou um grande número de seguidores. Os vínculos profissionais e os laços de amizade com o Dr. Ariel elegeram Bruno Ferreira, o principal aliado das concepções defendidas pelo grande mestre e doutor. Com o devotamento de um iniciante, ele cuida de preservar a excelência da clínica Ariel Scafuri. Com a alegria de quem recebeu um legado inestimável, Bruno apresenta as dependências da clínica. Aqui é o hall de entrada da clínica Ariel Scafuri.
podemos ver que isso aqui está do jeitinho que o Ariel deixou, certo? Sempre ocupadas essas cadeiras, com o fato de ele atender sempre muitos pacientes e pela disponibilidade também, que ele sempre tinha o celular disponível 24 horas por dia. Qualquer momento que um paciente ligasse, mandasse mensagem, ele respondia. Aqui é o consultório do Ariel, que também está praticamente do jeitinho que ele deixou. Podemos ver aqui do lado direito uma biblioteca ampla de vários temas em que ele era entusiasta dos estudos, desde a parte médica, urológica, até a parte religiosa, em que ele estava se formando em teologia. Semana Santa é a semana onde a gente relembra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ressurreição essa que é extremamente importante para a nossa fé. Talvez, junto com o nascimento de Jesus, um momento onde a gente revê, analisa a nossa vida frente à nossa fé, a fé no Senhor Jesus Cristo. A vida é um dom, a vida é conhecer. Espere tudo e se permita então viver. Quem nele crê não irá temer. Foi um momento muito emocionante. Eu não esperava tanto quanto foi, porque Dr. Ariel Scafuri foi uma pessoa muito importante para meu filho, como professor, como amigo, acolhedor. Foi a primeira pessoa que deu a mão para meu filho, abaixo de Deus. E hoje está aí o Bruno, ficou na cadeira dele. Deus preparou Bruno para isto, né? Porque nós sabíamos que Ariel ia tão cedo para onde ele está junto com Deus. Foi excelente. Parabéns a todos que participaram desse documentário, que foi assim de extrema importância, tanto para Ariel, que lá está, né, como para todos que estamos aqui, né? E Bruno, como vamos dizer assim, o que pensou, está de parabéns, juntamente com todos vocês. Obrigada. Eu gostaria de parabenizar toda a equipe que participou dessa produção, porque foi um documentário assim, que sensibilizou, trouxe muita emoção e mostrou realmente, até quem não conhecia pessoalmente, teve uma noção de quem era essa pessoa, né? Um médico realmente vocacionado, que escolheu a profissão e foi dedicado, e se preocupava não só com a questão do conhecimento técnico, científico, mas ele trazia o lado humano, que é isso que a medicina hoje está precisando, que as pessoas atendam os pacientes não olhando só para a doença, mas olhando para uma pessoa que está doente. Então, foi um momento de muita emoção e que deveria ser ficado na memória, que eu acho que espero que fique na memória, de todos os cursos de medicina, que poderia estar na programação de todo o curso de medicina ser passado em uma disciplina, esse documentário. É um documentário extremamente emocionante, impactante, né? Onde a gente pôde ver o tanto de vidas que foram impactadas com ele e se emocionar com todos os depoimentos nele presente. A impressão que se tem, assim, quando você assiste o documentário, é que é uma vida muito longa, muito cheio de especificidades, né, e tudo do Ariel, mas o documentário consegue reunir mesmo a essência, porque o que a gente precisava mostrar era a essência do Ariel, né, e a essência foi muito bem demonstrada, né, a gente conseguiu ir no principal da vida dele, daquilo que ele impactou nas pessoas, aquilo que ele transformou na sociedade, né, e nos amigos, nos pacientes, nos alunos, na área do esporte, na área da saúde e tudo isso. Então, eu acho que o propósito do documentário foi muito bem atendido. Tá de parabéns à organização
né, de toda a estrutura do documentário e conseguiu realmente passar a mensagem que se esperava. O que eu consegui captar é o que eu já pensava dele. O Ariel é um ser de luz, né? Que ele veio aqui para esse planeta só para fazer o bem, para fazer amigos. O Ariel foi o ideal de médico. Assim, tudo que você possa imaginar que um médico possa ser, aquele médico que se importa com o paciente, que ele quer cuidar efetivamente, né, das pessoas. Então, ele não ligava para bens materiais, ele só ligava para a espiritualidade dele de médico. Então, assim, eu me emocionei o tempo inteiro porque de saber o quanto ele era grande. O Ariel era imenso, né? E ele deixou uma riqueza imensa aqui, que foi o amor dos amigos e dos pacientes. O que que um médico pode esperar? O que que um ser humano pode esperar mais da vida do que deixar aqui plantada a caridade, a amizade e o amor ao ser humano? Então, assim, eu acho que essa é a grande herança, né, que ele deixou e que a gente deve seguir cada um nas suas profissões, sempre acolher as pessoas que precisam da gente. Então, esse documentário me tocou profundamente e foi assim como um reencontro com ele. Eu senti o Ariel ali naquele momento, perto de mim. Acho que é por isso que eu senti muita emoção o tempo todo. Vocês conseguiram realmente captar a emoção que foi a vida dele, né? Então, muito obrigada. E é um privilégio ter participado desse momento.